E como eu disse, eu vou resolver alguns exercícios sobre equações de segunda ordem. Então, um exercício da lista 2 de vocês, tem um exercício da lista do curso coordenado, que está na página do professor, um exercício da lista 6 do BOIS, que o professor também disponibilizou, e 2 exercícios da última aula que foi dado. O primeiro exercício é esse aqui, é o da lista 2, que ele pede para resolver essa EDO aqui. Para resolver essa EDO, a gente vai usar a redução de ordem. Isso é, a gente vai pegar essa EDO e vai torná-la de uma EDO de primeira ordem, que é o que a gente sabe resolver com os métodos que a gente aprendeu anteriormente. Então, para isso, a gente observa que o nosso y duas linhas, a nossa derivada segunda, ela depende de y e y' apenas. O x aqui está implícito, né, porque o nosso y depende de x. Então, para resolver essa EDO, a gente vai usar esse caso aqui, que é o caso que o professor determinou, está determinado no slide dele, mas não precisa se prender a isso. Então, para resolver isso, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar que a nossa derivada, y', ela vai ser igual a um v de y. Então, a gente vai ter que o v duas linhas nada mais é que v de y e derivada de v de y. Né? Isso aqui, para desenvolver isso aqui, é uma regra da cadeia. Então, com esses dois termos, a gente pode substituir aqui na nossa equação. Então, a gente vai ter y, o y duas linhas, que é dado por v', que vai ser igual a y ao quadrado, v e v ao quadrado. Então, aqui a gente já tem uma equação de primeira ordem. Note que dessa equação, a gente pode reescrevê-la dessa forma. O que eu fiz aqui foi dividir os dois lados por y v. Então, a gente vai ter agora v' igual a y mais v sobre y. Então, reescrevendo, passando v sobre y, por outro lado, a gente vai obter essa equação. E essa equação a gente sabe resolver. E para resolver ela, a gente vai usar o método fator integrante que a gente aprendeu no começo do curso. Então, para resolver essa nossa nova equação, a gente vai multiplicar por μ de y e a gente vai obter essa equação aqui. A gente precisa que esse primeiro termo aqui seja igual a v' μ y mais v y' μ, para a gente ter a derivada do produto. Então, para isso, a gente vai precisar que menos 1 sobre y de y seja igual a derivada de μ de y. Então, dado isso aqui, a gente vai obter que o μ de y, nosso fator integrante, vai ser 1 sobre y. Sabendo que o nosso fator integrante é isso, a gente vai substituir na nossa equação que a gente tinha aqui em cima. Então, a gente vai ter que o produto, a derivada do produto, vai ser igual a y', que nada mais é que, integrando dos dois lados, a gente vai ter v de 1 sobre y, que é o nosso fator integrante, e integral de y, 1 sobre y. Então, a gente vai ter que, derivando isso aqui nada mais é que 1... desculpa, aqui está dx, mas era para ser dy, então, aqui nada mais é que y mais uma constante. Então, a gente vai obter que o nosso v, tirando desse lado aqui, a gente vai obter que v é y² mais a constante vezes o nosso y. Então, a gente vai ter que, como a derivada de y é v de y, a gente vai ter que a nossa derivada nada mais é que y² mais y vezes a constante. Então, passando esse termo para o outro lado, que são os termos só dependem de y, é dado dessa forma. Então, agora a gente precisa descobrir quem é o y. Note que aqui a gente tem uma equação escrita na forma de equação separada, que é o método que a gente vai usar para desenvolver, porque aqui a gente só tem termos de y, e aqui a gente pode considerar que temos termos de x. Porque lembra que a nossa
nossa função y ela depende de x. Então, a gente vai usar o método de equações separáveis, certo? Então, a gente tem isso aqui. E para resolver isso aqui, a gente integra dos dois lados. E a gente vai obter, quando a gente integrar essa função, a gente tem essa expressão aqui. É um pouco de conta, mas é fazível. E desse outro lado, a gente vai ter x mais uma constante. Então, o que a gente vai ter? Quando dá para fazer o x ficar isolado, quando você resolve isso aqui, e a gente obtém que y de x é dada por essa expressão, onde C1 é aquela expressão que a gente é a constante que a gente encontrou desenvolvendo o V, e o C2 é essa constante aqui. Então, esse aqui é o método de redução de segunda ordem, para quando a nossa EDO só depende de Y. Depende de X implicitamente, mas é que ela não está visível. Vou ver se me enviaram no chat. Então, aqui a gente resolveu o primeiro exercício. Não temos nada, então vamos passar para o segundo exercício. Esse exercício é da lista do curso coordenado, que é sobre Ruskiano, independência linear. Linearmente dependente. Então, aqui ele pede para verificar que y1 e y2 são soluções linearmente independentes da equação x ao quadrado, y duas linhas, menos 2x, y' mais 2y igual a zero. Mas a gente vai ver que, quando a gente calcular o Ruskiano, a gente vai ter que, quando x é igual a zero, o Ruskiano é igual a zero. E aí ele pergunta por que isso não contradiz o teorema do Ruskiano de soluções. Então, primeiro, a gente vai verificar que y1 e y2 são soluções dessa equação de Farad. Então, para isso, a gente tem que, se você derivar a y1, a gente vai ter que é igual a 1, e y1 duas linhas, a derivada segunda, é igual a zero. Substituindo na equação, na nossa DO, a gente obtém que isso vai ser igual a zero. Certo? Então, logo, y1 satisfaz a equação. Então, ela é uma das soluções. E, quando a gente fizer a mesma coisa para o y2, fazendo a derivada, a gente obtém que vai ser igual a 2x. Fazendo a segunda derivada, a gente obtém que é igual a 2. E substituindo na nossa equação, né, entre umas linhas, a gente vai obter que também é igual a zero. Então, dado isso, a gente tem que y1 e y2 são soluções da nossa EDO. Então, agora a gente vai calcular o Ruskiano do termo x e x quadrado. Então, a gente vai ter o quê? O Ruskiano nada mais é do que calcular o determinante. Aqui é o x, que é y1, a derivada do y1 que a gente obtém que é 1, o y2 e a derivada dele que é 2x. Quando a gente calcula o determinante, a gente vai obter 2x quadrado menos x quadrado, que vai ser igual a x quadrado. Então, a gente vai ter que isso aqui é o Ruskiano diferente de zero para todo x que pertence aos reais, porém, não quando ele é igual a zero. Então, a gente vai ter que y1 e y2 são linearmente independentes. Mas isso ocorre pelo fato que, assim, nosso teorema é válido para equações, para EDOs desse tipo aqui, certo? Onde o coeficiente à frente da derivada segunda aqui, ele é 1. No nosso caso aqui, se você reparar na nossa equação, a gente tem que x quadrado. Então, o que a gente faz é dividir por x quadrado e a gente obtém essa equação aqui. Então, quando a gente está usando o teorema do Ruskiano para falar que elas são linearmente dependentes, a gente já tem que o x não pode ser igual a zero, porque a nossa EDO é dada dessa forma, para a gente usar o teorema.
Então, é isso. Aí, essa é a justificativa do motivo pelo qual não contradiz o teorema. Porque o teorema A mais X, se você tem duas soluções de uma EDO escrita dessa forma, elas são linearmente dependentes se só se o rosquiano é diferente de zero. Então, por isso que esse exercício está de acordo com o teorema, não contradiz ele. Então, é isso. É assim que você vê que é linearmente dependente e que você verifica que elas são soluções, do modo que o exercício pediu. Dúvidas, perguntas? No chat não tem nada, então eu vou prosseguir. Então, agora o próximo exercício. Agora a gente quer encontrar a solução desse PV. A gente tem duas condições aqui, que agora a nossa ideia é de segunda ordem. Então, para a gente determinar a solução de um PVI de uma ideia de segunda ordem, a gente sempre tem duas condições. A condição para uma condição inicial para y e uma condição para a derivada dela. Então, aqui a gente tem uma EDO com coeficientes constantes e ela é uma EDO homogênea. Então, para resolver essa EDO, a gente utiliza o método, a gente usa a função característica, né? Então, como que a gente vai resolver a EDO? A gente quer determinar, a gente primeiro vai, para resolver esse PBI, a gente vai determinar a solução geral. Para isso, a gente vai sempre buscar soluções dessa forma aqui. E elevado ao lambda vezes o t aqui. As soluções sempre vão... Quando a gente tem uma equação homogênea, com coeficientes constantes, a gente sempre busca soluções dessa forma, para a gente conseguir determinar a solução geral. Então, se a gente faz a derivada dessa solução aqui, que a gente está buscando, a gente vai obter lambda e de lambda t. E fazendo a derivada segunda, a gente vai obter lambda ao quadrado e lambda t. Aí, substituindo isso na nossa EDO lá em cima, a gente vai obter lambda ao quadrado e lambda t, mais lambda e lambda t, menos 2, que é o coeficiente que está aqui na frente, e lambda t, que vai ser igual a zero. Então, para isso, você escrevendo de uma outra forma, colocando em evidência o termo e lambda t, a gente vai obter isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui, ele não pode ser zero, né? Então, o termo que vai ter que ser zero é essa função aqui, que é a função característica, né? Então, a gente vai ter que lambda ao quadrado mais lambda menos 2 lambda. Aqui, desculpa, aqui não era para ter esse lambda aqui. Eu acho que eu digitei errado. Depois, quando o professor colocar lá na página, eu corrijo isso aqui. A gente considera esses lambdas aqui. Então, quando a gente resolver lambda ao quadrado mais lambda menos 2, a gente vai obter que lambda 1 é menos 2 e lambda 2 é igual a 1. Então, a gente obtém essas duas soluções para essa equação aqui, esquecendo esse lambda aqui, tá, gente? Então, a gente obtém esses dois valores para lambda. Então, as nossas soluções vão ser y1, que vai ser e menos 2t, que a gente nada mais fez foi que substituir o lambda por menos 2, e a y e a outra solução, y2, vai ser e de t, que a gente nada mais fez foi substituir o lambda igual a 1 naquela solução que a gente estava tentando obter. Então, essas são duas soluções possíveis. Se a gente calcula os planos delas, como o professor mostrou na aula 6, a gente vai ter que a nossa solução geral é dada dessa forma aqui. Uma constante, multiplicando a solução que a gente encontrou, e uma outra constante, C2, multiplicando a nossa segunda solução. Então, essa é a solução geral dessa equação.
Então, só que agora a gente tem aqui que resolver um PVI. Então, a gente tem duas condições para ele. Então, primeiro a gente vai fazer a derivada desse y de t, que nada mais é, derivando isso aqui é menos 2, a constante C1 e de menos 2t, mais C2 e de t. Então, com isso, como y0 é igual a 1 e y0 também é igual a 1, quando a gente substitui, a gente vai obter esse sistema, que é a primeira equação, quando você substitui, o nosso t aqui é 0, o t aqui vai ser igual a 0, e y de t aqui, y de 0 é 1. Então, a gente vai obter C1 mais C2, que é igual a 1, foi substituído nessa equação, e y' de 0 igual a 1, a gente substitui na derivada que a gente obteve, que a gente vai ter, então, essa segunda equação. Então, a gente resolvendo esse sistema, a gente vai obter que C1 é igual a 0 e o C2 é igual a 1. Dessa forma, substituindo na nossa equação geral da EDO, nossa solução, a gente vai obter que yt é igual a e de t. Porque nota quando você substitui C1 igual a 0, esse termo cancela e sobra só esse termo aqui. Como C2 é igual a 1, a gente vai obter só e de t. Então, essa é a solução geral. É a solução do nosso PVI. A gente vai resolver outros dois exercícios que envolvem também a equação homogênea, para a gente estudar os casos onde lambda tem raiz igual, duas raízes iguais, e quando o lambda são números complexos. Muito bom. Então, a gente agora vai resolver um outro exercício. A gente quer... são os dois próximos exercícios, são exercícios da aula que o professor deixou na aula anterior. Esse aqui pede para resolver RCDO. Note que aqui a gente não tem mais uma EDO homogênea, a gente tem um termo aqui, sino de T, então a gente tem uma EDO não homogênea. Para resolver essa EDO, a gente vai usar um método de variação de parâmetros. E foi o primeiro método que a gente aprendeu quando a gente tem EDOs dessa forma. E lembrando que aqui os nossos coeficientes eles são constantes. Então, para resolver essa EDO, a gente primeiro vai calcular, encontrar a solução homogênea da EDO. Então, a gente vai... Para determinar essa solução, é a mesma ideia do exercício anterior, tá? Homogênea. A gente vai buscar soluções dessa forma aqui, exponencial lambda t. A gente tem que a derivada é lambda e lambda t. E a derivada segunda é lambda ao quadrado e lambda t. Então, o que a gente obtém? A gente substituindo a derivada primeira e a derivada segunda na nossa EDO homogênea, a gente vai obter lambda quadrado e lambda t mais e lambda t. Colocando e lambda t em evidência, a gente vai ter isso. Como esse primeiro termo aqui, o e lambda t não pode ser zero, a gente vai ter que lambda quadrado mais 1 é igual a zero. Então, resolvendo isso, a equação da expressão característica, que é essa aqui, a gente vai obter que lambda 1 é igual a i e lambda 2 é igual a menos i. Então, aqui a gente tem que lambda, né, as soluções da equação característica são números complexos. Então, com isso, a gente vai ter que nossas soluções são cosseno de t e seno de t. Só que, por que isso? Porque quando você tem quando a sua equação característica dá valores complexos, você tem e, a solução sempre é e elevado a parte real do seu lambda, vezes o cosseno
do valor que está acompanhando o número imaginário, T, e o outro é, no caso, C. Então, aqui no nosso caso, a parte real dos dois valores é zero. Por isso que quando você faz E elevado a zero vai dar 1. Então, por isso que aqui não está determinado, né? E aqui vai ter cosseno de T, porque aqui o número real que está multiplicado por esse mi aqui é 1, então por isso cosseno de T, e no outro a parte A aqui também é 1. Então, a gente vai ter essas soluções. Então, a nossa solução geral é dada dessa forma. Uma constante, cosseno de T, mais uma outra constante, seno de T. Então, essa é a solução geral para a EDO homogênea. Agora, a gente vai procurar soluções dessa forma para a nossa EDO não homogênea. Nossa EDO aqui do exercício, que é acompanhado do seno de T. Então, a gente vai procurar soluções que são dessa forma aqui. Uma função A acompanhada a nossa solução y de t, mais uma função b de t acompanhada a solução z de t. Então, o que a gente fazia? Quando a gente deriva x de t, a gente obtém essa expressão aqui. A gente vai forçar esse segundo termo e o último termo, a soma deles ser igual a zero, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, guardem isso aí. A gente vai forçar isso a ser igual a zero. Então, forçando isso aqui a ser igual a zero, a gente vai ter que x de t é dada por essa expressão. Aí eu falei ao contrário. É o primeiro termo e o terceiro termo, e a gente vai forçar a soma deles ser igual a zero. Então, a gente vai ter que a nossa derivada vai ser dada dessa forma. Então, se a derivada primeira é dada dessa forma, derivando novamente, a gente vai obter essa equação aqui. Então, dado isso, a gente vai substituir x' e x duas linhas na nossa expressão da nossa DO. Substituindo, a gente vai ter x duas linhas, como aqui depois eu tenho x de t, a gente substitui e obtém isso aqui. Reagrupando os termos, né, em função de A' de t, B' de t, né, colocando A de t e B de t, a gente vai obter essa expressão aqui. Note que sobra esses termos aqui, depende de A' de t e B' de t. Mas note aqui nesse primeiro termo que a gente tem A de t multiplicando y, duas linhas de t, mais y de t. Mas a gente viu que y de t, ela resolve a EDO homogênea. Então, esse termo aqui é zero. E z de t também resolve nossa EDO homogênea. Então, isso aqui também é igual a zero. Então, vai sobrar apenas esse termo, a linha de t, y de t, mais b' de t, z de t, vai ser igual a seno de t. Então, a gente tem essa expressão. Então, a gente tem o seguinte sistema. Lembra que a gente forçou esse primeiro termo do sistema aqui, a primeira parte, ser igual a zero. E a gente também tem esse segundo termo aqui, a segunda equação, sendo igual a seno de t. Então, com isso, resolvendo o sistema, né, a gente vai conseguir determinar a linha de t e b' de t, que é o que a gente precisa. Para aí, a gente conseguir o a e o b. Então, primeiro vamos substituir y de t, z de t, y de t e z' de t, que a gente já tem. Então, como a gente tem que y de t é cosseno de t, z de t é seno de t, a gente vai ter que, derivando essas duas soluções, a gente vai ter que y' de t é menos seno de t e z' de t é igual a cosseno de t. Então, a gente vai substituir isso aqui no nosso sistema e vamos obter esse nosso sistema, né? É o mesmo sistema, então a gente substitui. Então, o que a gente tem?
gente resolve esse sistema, a gente vai conseguir encontrar que a linha de t é menos seno ao quadrado de t, e b' de t é igual a seno de t cosseno de t. Isso nada mais é que você primeiro isola um termo, faz a linha de t, pega essa primeira equação aqui, faz a linha de t dependente de b de t e substitui na segunda equação, aí você vai conseguir isolar o b de t, depois você substitui de novo e encontra a linha de t. É meio confuso, mas é um sistema até que tranquilo de se resolver. Então, só que agora a gente precisa determinar A de t e B de t. Então, o que a gente tem que fazer aqui é integrar em relação ao t. Integrando, a gente vai obter que A de t é dada por essa expressão aqui, e o B de t é dado por essa outra expressão. Dado isso, essas que são fáceis de resolver, isso aqui são de substituição, e essa aqui, se eu não me engano, usa integral por partes, se eu não me engano. Aí eu resolvi. Caso alguém tenha alguma dúvida na hora de integrar, pode me perguntar depois. Então, a gente tem essa integral. Então, substituindo isso na nossa solução que a gente considerou, que a gente tentou determinar, a gente vai obter essa expressão. A gente substitui o A de t, que a gente obteve a expressão, cosseno de t, que é a opção de t, a expressão de b de t, vezes seno de t. Acho que tem dois S. Então, manipulando aqui, a gente vai ter menos t sobre 2 cosseno de t, que o seno de 2t nada mais é que seno de 2 seno de t cosseno de t. Então, por isso que a gente obtém isso aqui, como aqui vai ter 2 seno de t cosseno de t, vai cancelar com esse termo, por isso que sobra só o mais meio. E aqui a gente vai ter aí meio cosseno de t, seno t. Aqui tem esse S aqui, mas é que eu acho que eu digitei qualquer um S a mais. Então, esse segundo termo cancela com esse terceiro termo, e a gente vai obter que a nossa solução, uma solução para essa SDO não homogênea, é dada por isso, meio de cosseno de t. Então, a gente encontrou uma solução particular para essa SDO não homogênea. Então, uma solução geral para isso é a solução geral da homogênea, mais a solução particular que a gente encontrou. Então, a gente vai ter que vai ser uma constante multiplicando cosseno t, outra constante C2 multiplicando seno t, mais essa solução particular. Então, a gente resolveu o exercício. Encontramos uma solução para esta SDO. Bom, ninguém perguntou, então eu vou prosseguir, mas outra coisa vocês podem ir perguntando, não tem problema. Então, vamos agora fazer o nosso último exercício. Então, esse exercício aqui é para resolver uma EDO, também de segunda ordem, não homogênea, e os coeficientes são constantes aqui. Note que aqui você tem o seu termo não homogêneo aqui, ele é um polinômio vezes uma função exponencial aqui. Isso vai ser importante lá na frente. Então, para resolver esse SDO, a gente vai usar um outro método, que é o método dos coeficientes a determinar. Isso aqui, esse método, você sempre consegue ele para quando você tem o seu termo não homogêneo, sempre é exponencial, funções exponenciais, polinomiais e trigonométricas. Né? Sempre produtos, soma, essas coisas assim. Não é sempre que ele funciona. Então, para resolver, é a mesma ideia, a gente primeiro vai resolver, a gente vai resolver a ideal homogênea.
Aqui, desculpa, gente, acho que eu fiz e eu acabei esquecendo de colocar igual a zero, mas eu estou resolvendo a ideal homogênea aqui, que era para ser 2t menos t, aqui, nessa equação, deveria ser igual a zero, porque eu resolvi a ideal homogênea. O processo está certo, só porque eu errei aqui. No meio de que na hora de colocar o slide lá para vocês, eu corrijo isso aqui, tá? Desculpa. Então, considerando que isso aqui é igual a zero, a gente vai resolver essa ideal homogênea e a gente vai buscar soluções dessa forma aqui. É o mesmo processo, né? A gente vai tentar determinar a equação característica para obter os nossos números. Então, a gente vai buscar soluções dessa forma, a gente vai ter que a derivada é dada por lambda e lambda t, e a derivada segunda é dada por lambda quadrada e lambda t. Então, substituindo na nossa equação homogênea, a gente obtém essa expressão aqui. Isolando e lambda t, a gente vai ter essa nova expressão aqui. E, como esse primeiro termo não pode ser zero, a gente vai ter que lambda quadrado mais 2 lambda mais 1 vai ser igual a zero. Então, resolvendo esta equação característica, a gente vai obter que lambda é igual a menos 1. Ou seja, essa função característica, ela só tem raízes iguais, né? Então, a gente só tem que a raiz vai ser menos 1. Então, quando a gente tem isso, a gente obtém que as nossas soluções, as soluções que a gente obtém, vai ser x1 igual a e menos t, e o outro termo, né, que no caso, como se fossem diferentes, seria e menos o outro lambda, nesse caso, como é igual, a gente vai sempre multiplicar por t e menos t, ou seja, a gente pega essa primeira ideal, essa primeira solução e multiplica ela por t. Isso dá certo, o professor fez lá, demonstrou isso em aula, e a gente, se calcular o rosqueiro disso aqui, para ver se elas são linearmente dependentes, de fato, elas são. Então, elas são soluções da nossa ideal homogênea, e a nossa solução geral da equação homogênea será dada dessa forma aqui. Uma constante, vezes um x1, mais uma outra constante C2, vezes o x2. Então, essa é a solução da ideal homogênea. Então, agora a gente vai determinar uma solução particular da ideal não homogênea. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem o nosso operador, L de x, que nada mais é que a expressão, a primeira parte da igualdade da ideal. Então, a gente vai ter L de x igual a x duas linhas mais 2x mais x. E a gente vai ter o operador S, que isso aqui nada mais é que a nossa equação característica, né? É a mesma coisa, só que aqui eu considerei mim para não ficar confundindo com o nosso lambda. Então, a gente tem isso, certo? A gente quer que a solução particular satisfaça essa igualdade aqui, ou seja, igual ao segundo termo da nossa DO. Aqui eu coloquei em vermelho menos 1, porque a gente precisa dele para algumas coisas. Quando a gente deriva o nosso S', porque a gente vai usar esse menos 1 para ver ao que ele é igual em S' e o que ele é igual quando você faz derivado do S. Então, quando a gente faz derivado do S, a gente obtém, derivando isso aqui, a gente obtém que é 2.000 mais 2. Isso. Então, se a gente faz o S de menos 1, que é desse termo aqui, a gente sempre olha o termo da exponencial quando a gente está vendo o nosso S, a gente tem que é igual a zero. E a derivada do S aplicada em menos 1 também é igual a zero. Isso aqui que eu estou resolvendo é o caso que o professor deu na última aula, na parte 2, ele trabalhou casos em que as soluções, em que as EDOs não homogêneas, elas são iguais à exponencial. Então, você estuda
Vocês têm o caso onde S, um termo aqui, em vermelho, é diferente de zero, quando o termo, o S é igual a zero, e S' é diferente de zero, e o caso onde você tem S igual a zero e S' igual a zero. Então, o caso que estamos é esse terceiro caso, onde o S de menos 1 é igual a zero e S' de menos 1 também é igual a zero. Então, a gente vai ter que, uma sugestão da nossa solução particular vai ser A mais BT. Por que esse termo A mais BT? Porque aqui você tem multiplicando e elevado a menos t, a gente tem o 2t aqui, né? Nada mais é considerado um polinômio. Então, por isso que a gente faz esse termo. Como aqui nosso polinômio é de grau 1, a gente vai ter A mais BT. Sempre quando você tiver um polinômio, você sempre vê o grau dele e faz, coloca na sua sugestão de solução esse termo, A mais BT. E aqui você vai multiplicar por t quadrado elevado a menos t. Por que esse t ao quadrado? Porque a gente obteve que S de menos 1 e S' de menos 1 é igual a zero. Então, no nosso caso, a gente precisa colocar um t quadrado. Quando a gente tem só que o S é igual a zero e o S' é diferente de zero, seria aqui só o t. E no caso onde a gente tem que S é diferente de zero, a gente colocaria só 1, a gente ficaria só por E menos T. Mas no nosso caso, a gente tem que S e S' são iguais a zero e menos 1. Então, a gente vai ter essa sugestão de solução particular, que eu só multipliquei esse termo aqui por P quadrado. Então, a gente vai ter que a derivada do xp, que a gente está considerando, vai ser dada dessa forma, que eu só derivei e fazendo a segunda derivada, a gente obtém essa expressão aqui. São derivadas trabalhando só com exponencial e polinômios, e produto, né? Eu sempre estou usando a derivada do produto. Então, a gente vai ter que o nosso L de XP vai ser dado dessa forma. Por quê? O que você pode observar aqui é que a gente está substituindo XP, está substituindo XP, né, na primeira parte da igualdade da IDO, né, em X duas linhas, mais 2x linha, falta um linha, mais X. Aqui, gente, falta um linha aqui. Eu fiz, enfim, não tem no slide. Desculpa. Aí, então, aqui tem um X linha. Então, aqui, quando você substitui, você vai ter termos que vão se cancelar, né? Porque aqui, por exemplo, você vai ter termos que vão se cancelar, porque você vai considerar o XP, duas linhas, XP linha e o XP. Esse termo aqui, ele tá... O XP, ele tá multiplicado por 2 aqui. Então, quando você fizer esse termo aqui, mais 2 vezes menos esse, vai sobrar apenas essa expressão aqui. Então, a gente quer que essa expressão seja igual ao nosso termo da equação não homogênea, né? O termo não homogêneo. Então, aqui, o nosso A, nesse caso, ele vai ser igual a zero, né? Porque você vai ver os termos que dependem de t. Aqui o termo que depende de t vai ser só o b. Então, o A vai ser igual a zero e o seu b vai ser igual a meio. Dessa forma, nós vamos obter que a nossa solução particular, né, substituindo A e o B na solução particular que a gente sugeriu, a gente vai ter essa expressão aqui. A gente vai ter que x de p é t ao cubo e menos t sobre 3. Então, a nossa solução geral
da EDO não homogênea é dado pela solução da homogênea, que é C1, E menos T, C2, T e menos T, mais a solução particular, que é T ao cubo, M elevado a menos T, sobre 3. Então, aqui é um método coeficiente a determinar. Desculpa, teve uns erros aqui no slide, mas eu prometo que eu vou arrumar para ficar disponível para vocês corretamente. Vou conferir, mas eu acabei vendo que tem alguns erros. Tem coisa aqui. Deixa eu ver. Então, o Pedro perguntou aqui no chat se eu posso usar o método da variação de parâmetro. Você pode usar o método da variação de parâmetro. Você pode usar aqui também o método da variação do parâmetro. Quando você for determinar qual método você vai usar ou não, é porque no caso do método do valor de variação do parâmetro, ele serve para todos. Você pode usar para resolver sempre quando seus coeficientes forem constantes. Nesse caso também e você pode usar ele. Só que você repare, quando você usa o método da variação do parâmetro, é um pouco mais complicado. Então, para casos em que você tem que seu termo não homogêneo, ele é polinômios, funções exponenciais, ou funções que são trigonométricas, ou produto dessas soluções, o método do coeficiente a determinar, ele torna a resolução mais fácil. Então, você tenta sempre usar ele, porque ele é um pouco, mais fácil do que fazer variação de parâmetros. Algumas vezes não vai dar para você resolver. Por exemplo, se você tem uma EDO não homogênea, que é, deixa eu ver, igual a, por exemplo, a cotangente, igual a cotangente, que você vai ter, acho que é a cotangente, algo assim, você vai ter que seu termo não homogêneo é uma divisão entre seno, cosseno de t e seno de t. Então, aí, você vai ter uma divisão, aí o método do coeficiente a determinar fica um pouco complicado, tipo, ele não vai conseguir resolver. Então, é sempre quando você tem produto de seno, cosseno, de polinômio e de exponenciais. Assim, aí você usa esse método. Deu para entender? Falei? Não, sim. De nada. Então, esses foram os exercícios. Sim, o senhor Ricardo explicou um pouco melhor. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu trouxe todos os métodos que vocês aprenderam para resolver equações de segunda ordem. Uma dúvida, perguntas? Sempre que vocês quiserem, vocês podem me mandar e-mail tirando dúvida, ou pelo WhatsApp mesmo. E tem o PAD também, o Pablo falou que poucas pessoas procuram ele, então vocês podem perguntar para ele também. Dúvidas? Não, era só isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Eu prometo corrigir os slides, tá? Não sei os comentários.